nós chegamos mais uma vez para adorarmos a Deus e louvarmos. Vamos orar? Incline sua fronte. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada porque o Senhor nos trouxe mais uma vez à tua casa. Amém, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Eu sou o teu. Vamos louvar juntos? Declara ao Senhor que você é somente dele. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Amém? Digno de louvor. Só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos cantar? De eternidade em eternidade, exaltado seja tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja tua beleza, digno de louvor.
diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Amém? Muito boa noite a todos. Somente Cristo é digno de louvor. Somente o nosso Deus é digno de louvor. Em Mateus capítulo 10, no verso 32, ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai, que estás nos céus. Uma maneira de nós confessarmos diante dos homens ao Deus que nós seguimos é nós nos declararmos a Ele. A música que nós vamos cantar agora fala sobre isso. Nós não, que o Novo Sentido vai cantar agora, que todos nós iremos cantar agora, fala sobre isso, tem como título declaração. Eu vou convidar todos vocês a ficar de pé, para que nós possamos declarar esse amor ao nosso Deus. E hoje nós vamos orar em especial pelas famílias. Se você tem um pedido especial pela sua família, se você anseia que Deus abençoe a sua família, eu convido você a vir à frente. Não sinta-se acanhado, não sinta-se com vergonha. Declare o seu amor para Cristo. Que esta música seja não apenas uma música, mas uma oração sua se declarando ao nosso Deus. Na calma dessa hora, eu venho te buscar, Senhor. Lá fora é tão frio, aqui eu sinto teu calor. A luz do teu Espírito, a glória do infinito me fazem bem. Prossigo caminhando à sombra do eterno que me sustém. Naquele dia eu quero estar em pé e fazer
advidos, quero estar com os meus irmãos e amigos junto ao trono do grande Rei. Quero mostrar pro universo inteiro que só há um Deus verdadeiro e que só tu és Senhor. Na calma dessa hora eu venho te adorar, Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai, aqui encontra um povo, Senhor, que está desejoso de no dia da volta do Teu Filho, Senhor, estar de pé e Te olhar face a face, Pai querido. Aqui está, Senhor, o Teu povo, Senhor, que anseia pelas Tuas bênçãos, Senhor, que anseia pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Pai. Aqui está o Teu povo, Pai querido, que se reúne agora para Te louvar, para Te adorar, para declarar diante do universo que Tu és o Senhor da nossa vida, Pai querido. Deus de amor e de bondade, nós somos falhos, somos pecadores, Senhor, e carecemos do Teu perdão, Senhor. E humildemente, Senhor, nos colocamos diante de Ti, ó Deus, e pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Que o sangue de Cristo nos purifique, nos limpe nesta hora, ó Pai querido, a fim de que nos reconciliemos contigo, Pai. E de maneira muito especial, Senhor, gostaríamos de orar pelas famílias da nossa igreja, Pai querido. Tivemos um final de semana maravilhoso, onde aqui pudemos ver à luz da Tua palavra como o Senhor ama, como a família é um projeto vindo do Teu coração, Pai. Por isso queremos mais uma vez, Senhor, colocar cada família aqui nos Teus braços, Pai querido. Unja-nos, Senhor, abençoa-nos, ó Pai, abençoa a nossa família, coloca os Teus anjos ao redor de cada membro, de cada família desta igreja, Pai querido. Que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença nesta hora, que nós possamos, Senhor Deus, sentir os Teus anjos, que nós possamos, Senhor Deus, sentir o toque especial do Teu Santo Espírito, Pai, a fim de que possamos sair daqui renovados, Pai, pela Tua palavra, Pai querido. E é em Teu nome, Pai, que nós rogamos, Pai, e é em nome de Cristo que nós pedimos, Te agradecemos e cantamos, ó Pai. Naquele dia eu quero estar em pé e face a face contemplar quem és. Quero cantar no coral dos redimidos, quero estar com os meus irmãos e amigos junto ao trono do grande Rei. Quero mostrar pro universo inteiro que só há um Deus verdadeiro e que só Tu és Senhor. Como nós estamos vendo, a nossa reforma já começou. E, como de costume, aos domingos, nós trazemos a nossa oferta. Então, esse é o momento de ofertar. A partir do próximo domingo, do próximo sábado, estaremos nos reunindo aqui na tenda ao lado. Estão todos convidados a estarem conosco também. Vamos adorar a Deus através das nossas ofertas e cantarmos. Hoje venho à Tua casa, meu Senhor. Hoje tenho gratidão por Teu favor. Com minha vida, com meus
devolverei minha oferta em adoração. Este é meu desejo, o meu alegrar. A cada dia, Pai, em tudo te adorar. A ti vou me entregar em oração. A ti devolverei minha oferta em adoração. Este é meu desejo, o meu alegrar. A cada dia, Pai, em tudo te adorar. Pai, aceite a nossa oferta, aceite também o nosso coração. Multiplique, Senhor, para que seja feita a tua vontade nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Ao passar por vale escuro, ao meu lado sempre andou. Tenho muitas razões para crer. Me mostrou misericórdia, coisas que bem sei dizer. Tenho muitas razões para crer. Eu não preciso de prodígios ou mesmo ver sinais, pois o meu mestre já provou o seu amor por mim. Levou a cruz sem merecer, seu sangue derramou. Tenho muitas razões para crer. Tenho muitas razões para crer. Demonstrou imensa graça, meu pecado perdoou. Tenho muitas razões para crer. E com amor ele aceitou-me, em seus braços me amparou. Tenho muitas razões para crer. Eu não preciso de prodígios ou mesmo ver sinais, pois o meu mestre já provou o seu amor por mim. Levou a cruz sem merecer, seu sangue derramou. Tenho muitas razões para crer. Tenho muitas razões para crer. Eu tenho razões para crer. mas não como o mundo a dar.
podes duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar jamais esquecerá. Busque essa paz, amigo, busque essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. Boa noite. É um prazer estar com vocês nessa noite. Quero começar com alguns anúncios. Primeiro, quero agradecer o quarteto, Quarteto Vida. Ainda vai cantar no final para a gente. Muito obrigado. Que Deus seja louvado com essa voz de vocês tão bela. E que veio muito bem a calhar, inclusive com respeito ao anúncio que eu vou dar agora. Hoje a igreja precisa dizer assim, O dia enfim chegou, Porque hoje é o último dia antes dos dias que virão, Hoje é o último dia que nós vamos congregar na igreja nesse formato que vocês estão vendo agora. Então já quero dizer para os nossos amigos da internet também que estamos em reforma. A partir de amanhã, começa a quebrar tudo, para remodelar, para revitalizar, para deixar mais belo ainda essa igreja que já é muito bonita, E com relação a isso, teremos alguns problemas. Por exemplo, não teremos um lugar aqui para congregar, Porque ninguém vai querer assistir o culto cheio de entulhos, pisando os entulhos assim, desviando deles, Então, nós vamos mudar o local. E por causa disso, vamos assistir aqui na quadra ao lado. Vai ser montada a estrutura para que a gente continue nossos cultos. Mas por causa disso, os nossos amigos da internet, a nossa igreja da internet, que estão nos assistindo agora, e já os agradeço pela sua presença aí na casa de vocês, aí no hotel, onde você está. Mas eu já quero deixar avisado que a partir do próximo sábado, os cultos não serão transmitidos ao vivo, mas serão transmitidos. Só não serão transmitidos simultaneamente enquanto o culto acontece, serão transmitidos algumas horas depois. Então, você não precisa se preocupar com assistir naquele momento do culto, porque naquele momento não será transmitido algumas horas depois. Então, você vai ter disponível lá para qualquer momento assistir os nossos cultos. Nós voltamos, a data marcada para restabelecer e já reinaugurarmos o templo é para o dia 24 de agosto. Para reinaugurarmos a igreja para o dia 24 de agosto. Está marcado para começar às 20 horas no encontro de quartetos. Então já vai ser uma reinauguração e já também um momento de celebrar. Então, como o quarteto termina hoje, o quarteto termina e depois volta aos quartetos no encontro de quartetos no dia 24, beleza? Então estão todos convidados a permanecer com a gente, mas agora os amigos internautas de modo offline, ou seja, não vai ser simultâneo, vai ser em outros momentos, que os cultos vão ser transmitidos ali, vão ser postados, algumas horas depois. E a igreja também, já vinha sendo preparada pelo pastor Vinícius, já vinha sendo avisado
Mas não deixem de congregar nesse período que vamos ter muita bênção ainda, mesmo sendo ali na quadra. Vai ser uma estrutura boa, uma estrutura confortável na medida do possível, né? E que possamos continuar louvando o nosso Deus. Mais um anúncio, na verdade agora não é um anúncio, agora é um agradecimento pessoal. Há algumas semanas atrás eu fiz meu aniversário, né? Poucos anos de vida, né? Meus 25, né? Em cada perna, né? O pessoal fala, né? Meus 25 mais 10, né? Meus 35 anos. E eu quero agradecer aqui de público à igreja da Vila Nova, que me presenteou com esses lindos sapatos, pelos quais estou vestido, né? Estou calçado, perdão, estou calçado. Agradeço o presente, agradeço a lembrança e quero dizer para vocês que tenho sido muito mimado por vocês, né? Semana passada eu estive em um local secreto, mas aonde eu fui conduzido a um local para sofrer o final de semana inteiro ali, né? Foi muito sofrimento, mas eu saí de lá muito agradecido por tudo que vocês têm feito por mim. E mais uma vez foi a igreja adventista da Vila Nova que me proporcionou um excelente final de semana para mim e para minha esposa. Então, muito obrigado a vocês. Muito obrigado mesmo de coração, né? Todos os domingos, enquanto a mensagem é pregada aqui, nós temos uma mensagem sendo orada por nós. Um pequeno grupo se reúne ali em cima, uma salinha separada, uma salinha de oração, para interceder por nós que aqui estamos assistindo, pelos amigos da internet e por nossos familiares. Eu queria convidar aqui o PG Bebê Azul, PG abençoado de Deus. Eles vão subir hoje. E enquanto estamos aqui, eles vão estar por lá orando por nós. Deus abençoe muito a vida de vocês e muito obrigado pela dedicação e muito obrigado pelas orações. Pode ter certeza que faz toda a diferença. Quero orar por vocês agora e depois vocês vão para orar por nós, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por estes meninos aqui que vão interceder por nós, por esses meninos do PG Bebê Azul, que são jovens, mas que amam a Tua palavra e que têm vivido a Tua vontade, porque o Senhor os salvou um dia, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, seus planos, seus sonhos, que tudo que eles possam fazer seja com o Teu cuidado, com a Tua proteção, com o Teu amor, Senhor. Dá a Tua paz a eles, em nome de Jesus, amém. Então, muito obrigado pelas orações. Já havia alguns dias que eu não pregava aqui, mas estou muito feliz de voltar a esse púlpito e poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Me sinto abençoado de fazer parte dessa igreja, como já lhes falei. E a mensagem de hoje, ela tem um título diferente. O título dela é Dura Coisa é para Ti. Dura Coisa é para Ti. E eu já quero fazer mais um merchandising, né? Mais uma propaganda. A mensagem foi, dessa noite eu aprendi com um dos meus professores do seminário, e esse professor foi quem escreveu a lição do próximo trimestre, que começa a partir da semana que vem já, né? A partir da semana que vem. E eu queria recomendar que você adquirisse essa lição, porque vai ser muito abençoado. A mensagem de hoje vai falar um pouquinho do que ele vai dizer. Então, quando você chegar nessa parte da lição, você vai falar, olha, o pastor Edson falou algo parecido com isso, naquele dia, né? Aprendi muito com ele nos meus últimos 4 anos e ele me fez apaixonar-me mais ainda pelo texto bíblico, pelas escrituras e principalmente pelo Novo Testamento. Então, sou muito grato ao pastor Wilson Paroski, e hoje ele não é mais professor lá no NASP, porque ele está numa universidade lá nos Estados Unidos, mas ele vai fazer um trabalho durante o trimestre, que é postar vídeos a respeito dos comentários da lição de cada semana. Então, não perca a chance de assistir, né? Mas a mensagem de hoje, Dura Coisa é para Ti, ela diz respeito a uma pessoa, mas uma pessoa diferente, uma pessoa além do seu tempo. E eu queria falar um pouquinho a respeito dessa pessoa. Só que eu queria começar não apresentando quem é essa pessoa.
Mas lendo um texto, a princípio, que fala dessa pessoa, para vocês, que ele mesmo escreveu. Eu não vou passar o texto bíblico ainda para você, mas olha só como que ele se descrevia. Ele dizia assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Já ouviu alguém falar isso? Quanto à justiça que há na lei, não tem pecado. Essa pessoa, ela era tão correta que parece que ela não precisava de Deus, pois quanto à lei ela já era irrepreensível. Então, aquele que obedece toda a lei é justo, né? E ele, quanto à lei, ele dizia que ele era irrepreensível, e ele se gabava disso. Ele dizia sobre isso, falava sobre isso. Ele dizia assim: ó, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me em Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Olha só, ele era um judeu, se gabava de ser um judeu, e que cresceu, apesar de ter nascido na Cilícia, uma região afastada, na cidade de Tarso, mas uma região grande do Império Romano. Ele foi instruído a partir dos seus 11 anos, a partir da sua juventude, aos pés de Gamaliel. Sabe quem era Gamaliel? Gamaliel era o maior rabino do primeiro século, quem sabe? Ou um dos maiores, um dos homens, uma das maiores autoridades entre os judeus. Um homem que todo mundo queria ser instruído aos pés dele. Para se entender isso, naquele tempo, os mestres rabinos, eles ensinavam os judeus desde os seus 11 anos e acompanhavam-os até os seus 19, 20 anos. E esses judeus eram letrados em toda a escritura do Antigo Testamento, que era a escritura daquele momento. E além das escrituras, todas as tradições dos judeus, que eram muitas, todas as tradições dos judeus. E esse homem havia sido instruído aos pés de Gamaliel, irrepreensível perante a lei. Até que chegou um momento da sua vida em que ele teve um encontro com outro homem. E agora sim eu peço para vocês abrirem a Bíblia de vocês. Atos, no capítulo 6. Atos, no capítulo 6, narra um episódio em que os discípulos, os 12, estão sobrecarregados com tantos afazeres. Eles haviam escolhido um 12º discípulo, só que eles tinham muito trabalho, porque eles tinham os judeus nascidos na Judéia, os judeus de nascença, eles tinham os conversos no judaísmo, que eram pessoas estrangeiras que tinham se convertido em todos os ritos judaicos e tinham oferecido um sacrifício para se tornarem judeus. Eles tinham os judeus nascidos em outros países, mas que naquele momento estavam morando na região da Judéia, e todos estes eram que iam se convertendo ao cristianismo. Os discípulos eram responsáveis por eles. Os discípulos tinham que cuidar deles, tinham que pregar para eles, tinham que ministrar a ceia, tinham que ministrar o ágape, que era uma festa entre os judeus. E acontece que estavam sobrecarregados e decidiram que precisavam escolher mais alguns para ajudá-los. E no capítulo 6 de Atos narra essa escolha, onde eles escolhem mais 7 pessoas. Dentre essas pessoas, se você vai no versículo 5, diz assim, que eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E no verso 7, após essa eleição, após terem escolhido 7, Estevão e mais 6 homens, diz assim que a palavra de Deus crescia em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então a escolha foi boa, ter escolhido mais 7 homens para servir a causa de Deus. E um desses 7 homens, esse que eu li, o nome Estevão, começou a pregar nas sinagogas dos judeus nascidos em outros países, mas que estavam naquele momento morando ao redor de Jerusalém, morando ao redor ali da Judéia. E diz no verso 8 do capítulo 6, acompanhe comigo, Atos capítulo 6, verso 8. Atos capítulo 6, verso 8. Diz assim que Estevão, cheio de graça e de poder,
fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então esse homem, inspirado por Deus, estava fazendo milagres, estava fazendo curas, estava pregando e corações se convertendo, judeus se convertendo, sacerdotes se convertendo, fariseus se convertendo, muitas pessoas se convertendo, estrangeiros estavam se convertendo ao cristianismo que estava nascendo ali com os discípulos de Jesus. Acontece que havia um problema: os judeus que não creram em Jesus. Porque Estevão começou a pregar nas sinagogas dos judeus, e alguns dos judeus começaram a se inflamar de raiva contra ele. E diz aqui no verso 10, que esses judeus não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. E então, no verso 9 diz que eles se levantaram, alguns, e discutiam com Estevão. E no verso 11 diz que eles então subornaram homens para dizer falsas acusações contra Estevão, para que Estevão fosse levado perante o sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era uma espécie de tribunal dos judeus, que coordenava todas as sinagogas dos estrangeiros. Esse sinédrio ficava em Jerusalém, e ali eles deliberavam, e eles haviam uma comunicação ótima naquela época entre as sinagogas das outras cidades, as sinagogas da Cilícia, as sinagogas de Corinto, as sinagogas de Roma. Haviam mensageiros que eram enviados tanto da sinagoga para o sinédrio, quanto do sinédrio para a sinagoga. Então havia uma comunicação, havia uma liderança, uma organização, uma estrutura. E nesse sinédrio deliberavam coisas, problemas, e eram julgados problemas que aconteciam nas sinagogas. E diz então que esse Estevão foi levado ao sinédrio para ser julgado, porque levantaram falsas acusações contra Estevão. E então o sumo sacerdote que ministrava aquele sinédrio convoca e pergunta para Estevão: é verdade o que estão acusando vocês? O que estão acusando você? E Estevão vai e pede a palavra e começa a fazer a sua defesa. Ele começa a fazer a sua defesa a partir do capítulo 7, do versículo 2. E ali Estevão, ao se levantar, ele começa a descrever a história do povo de Israel. E ele fala: varões irmãos, vocês sabem muito bem que Abraão, nosso pai, foi chamado por Deus para sair da terra de Ur dos Caldeus, ir para a terra de Canaã. E ele começa a narrar. Essa é a defesa de Estevão. E esses homens estavam ali ouvindo. Só que uma das acusações maiores contra Estevão era de que Estevão, junto com os outros cristãos, estavam decididos a destruir o templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém era o orgulho do judeu naquele momento, era o orgulho da nação. Então eles estavam inflamados porque haviam acusado Estevão de querer destruir o templo. E já no final da sua defesa, no capítulo 7, acompanhem comigo, a partir do verso 47, Estevão começa a falar especificamente do templo, se defendendo da sua acusação. E ele diz assim: foi Salomão quem edificou essa casa. Entretanto, verso 48, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? E aí Estevão lança contra aqueles judeus que o acusavam. Ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais. Também vós o fazeis hoje. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vocês vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, todavia não aguardastes. Naquele momento, aqueles judeus se enfureceram. E eles se enfureceram tanto que eles tamparam os ouvidos. Se você continua a leitura, eles tampam os ouvidos e falam: já basta, já basta, já basta. E agora eles pegam Estevão e carregam Estevão para fora do sinédrio e fazem algo totalmente proibido. Olha só o que diz o verso 58. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. No primeiro século, os judeus eram dominados pelo Império Romano. Somente os romanos poderiam sentenciar alguém à morte.
Os judeus não tinham esse direito, não eram autorizados pelo Império Romano. Qualquer um que violasse o direito à vida de qualquer um estava sujeito a ser condenado à morte pelos romanos. Então, a lei proibia os judeus de julgarem alguém à morte. Eles poderiam fazer o seu sinédrio, fazer as suas acusações, e caso eles achassem que o réu era de morte, eles mandavam para o governador romano, assim como aconteceu com Jesus, e o governador romano deliberaria se sentenciaria ou não à morte. Mas esses judeus ficaram tão irados, que eles levam Estevão e começam a apedrejá-lo, a despeito da lei que os proibia de fazer isso. Não estavam nem um pouco interessados se era proibido ou não. A fúria deles ocasionou aquela morte. E o mais interessante é que na continuação do verso 58 diz assim: as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aos pés de um jovem chamado Saulo. O jovem chamado Saulo havia crescido, havia nascido em Tarso da Cilícia e havia crescido aos pés de Gamaliel, um homem, segundo ele, irrepreensível perante a lei, mas agora estava se tornando um assassino fora da lei ao ser conivente com o assassinato. E não somente isso, continuando a leitura, no verso 59, diz que apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Saulo foi conivente, Saulo concordou com aquilo, e não somente isso, continuando a leitura, diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos os, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão, e no verso 3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Paulo, não satisfeito em concordar com o assassinato de Estevão, ele começa a prender os cristãos que ele encontrava, e ele começa a perseguir, ele convoca soldados e vai atrás, e vai abrindo casas, invadindo casas, prendendo crianças, prendendo mães, prendendo pais, prendendo famílias inteiras, e sem dó nem piedade, os cristãos precisaram fugir, e os cristãos que eram de outros países, voltaram para os seus países de origem, e Saulo foi prendendo os de Jerusalém. Quando ele sentiu que havia acabado os de Jerusalém, ele não ficou satisfeito, ele ainda tinha mais sangue para derramar, ele ainda queria mais. Capítulo 9 do livro de Atos, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Saulo queria mais, não estava satisfeito com os que ele havia prendido, e queria ir atrás dos que haviam fugido. Ele queria dizimar da face da terra aqueles que eram chamados de cristãos do caminho, aqueles que haviam seguido esse tal de Jesus, o Nazareno. Aqueles que haviam seguido esse tal de Jesus, o Nazareno. Mas algo aconteceu no caminho. Diz assim, no verso 3, capítulo 9: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento que Saulo caiu por terra, seus olhos cegaram, e Saulo teve um encontro com quem ele não esperava naquele momento. Esse Saulo, fazendo a narrativa desse episódio, anos depois, no capítulo 26 do livro de Atos, se você quiser abrir, vamos ler alguns versículos. Ele continuando narrando esse episódio, ele diz assim, a partir do verso 13, ele estava fazendo sua defesa para o rei Agripa, que era um governador de Jerusalém naquele momento, e ele diz assim:
Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Saulo, Saulo, dura coisa é para ti, Saulo. Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Eu queria focar essa parte na nossa mensagem dessa noite. Mas o que é recalcitrares contra os aguilhões? Que palavra que é essa, né? Parece que essa palavra era um ditado popular naquele momento. E Saulo entendeu muito bem quando ele ouviu. Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. O boi, quando era novo e precisava ser adestrado para seguir o caminho, para fazer a colheita corretamente, era colocado sobre ele um jugo. Só que o boi não queria seguir o caminho. Ele queria seguir o caminho oposto do caminho que ele deveria seguir. Acontece que havia uma trave cheia de espinhos, cheia de aguilhões. E quando o boi tentava se desviar, aquele boi novo virava para o lado oposto, o aguilhão entrava e penetrava o couro. E quanto mais ele forçava, mais penetrava para dentro do couro. E chegava um momento que começava a sangrar. Chegava um momento que começava a sangrar. Mas o boi é novo, ele é rebelde, ele é briguento. Então ele brigava mais contra aquela trave. E mais ela lhe feria. E mais ela incomodava. E mais sangrava. E mais doía. E mais machucava. Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Saulo, há quanto tempo você está lutando, Saulo? Há quanto tempo você acha, quanto tempo mais você acha que vai resistir a mim, Saulo? Porque você estava lá, Saulo, quando Estevão, o rosto de Estevão brilhava como de um anjo, Saulo. Saulo, você estava lá vendo a mensagem de Estevão, Saulo, e você não tinha argumentos contra a mensagem dele, Saulo. Saulo, você estava lá quando viu Estevão pedindo a Deus, orando a Deus por aqueles que o matavam, Saulo. Mas você continua resistindo ao Espírito Santo, Saulo. Dura coisa é para ti, né, Saulo? Recalcitrares contra os aguilhões. Você continua lutando, Saulo. Você continua se negando porque as suas tradições te impedem de enxergar a verdade. Era duro demais para Paulo saber que ele estava errado. Era duro demais para aquele que era irrepreensível na lei saber que ele estava condenável perante a lei. Saber que ele era pecador. Saber que ele não conseguiria se salvar pela sua própria justiça. Saulo acreditava que poderia se salvar pela sua justiça. E era duro demais entender que ele precisava da graça de Jesus. Dura coisa, Saulo, é para ti recalcitrares contra os aguilhões. O livro Embaixadores, de Ellen White, é Atos dos Apóstolos na linguagem de hoje, traz uma passagem a respeito deste momento. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa escritora do século XIX, essa escritora cristã, escreveu com lindas palavras, uma profetisa de Deus. Olha o que ela diz: naquele momento de revelação divina, Saulo aterrorizado, lembrou-se de que havia consentido no sacrifício de Estevão. E que muitos outros seguidores de Jesus tinham encontrado a morte por meio dos seus esforços. Não havia argumentos válidos contra o raciocínio claro de Estevão. Saulo, o judeu estudado, tinha visto o rosto do mártir como se fosse o rosto de um anjo. Ele tinha visto Estevão perdoar seus inimigos. Saulo também testemunhara a força de muitos daqueles a quem ele havia atormentado. Tinha os visto aceitarem seu destino com alegria. Tinha visto alguns até mesmo renderem a vida com alegria por causa de sua fé. Todas essas coisas haviam por vezes produzido na mente de Saulo uma convicção quase que irresistível de que Jesus era o Messias prometido. Mas nessas ocasiões, ele
ele tinha lutado durante noites inteiras contra essa convicção. O próprio Cristo havia falado com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe, eu queria, nessa noite, que nós pensássemos naquele nosso familiar, naquele nosso querido, que ainda precisa aceitar a graça de Jesus, na nossa família. Esse final de semana nós tivemos um encontro para as famílias aqui da igreja. Só que alguns da nossa casa não estavam aqui, porque eles não aceitam vir até a igreja. O convite para Saulo é o convite para eles. Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Sabe, eu queria que nós clamássemos ao Espírito de Deus, pedindo que o Espírito de Deus nesse momento incomodasse os nossos queridos, mas que machucasse se preciso fosse, que doesse no sangue, que doesse lá na alma, no coração, para que eles aceitassem o chamado de Deus. Para Saulo, ele precisava romper com as suas tradições, ele precisava romper com seus preconceitos. Para ele era difícil demais entender como pode um Salvador ser alguém que morreu no madeiro, se maldito é aquele que morreu no madeiro. Ele pensava assim, ele falava: eu não posso acreditar nesse Cristo. Mas ele via evidências nos cristãos, e ele ficava lutando e lutando, e quanto mais ele lutava, mais ele se machucava. E é assim quando o Espírito de Deus incomoda. Quanto mais incomoda, mais machuca. Só que às vezes a gente quebra a cabeça e fica resistindo, e resistindo, e resistindo. E o convite de hoje, enquanto o quarteto canta, é para que nós não resistamos mais ao Espírito de Deus, mas que nós oremos pelos nossos queridos que não podem mais resistir ao Espírito de Deus, que já lutaram demais sozinhos, que já sofreram demais sozinhos. Que nós possamos orar pelos nossos queridos, para que dia após dia o Espírito incomode, o Espírito trave uma batalha com aquele boi novo, que vai fugindo, mas o espinho vai doendo e ele vai voltando para o caminho. Que os nossos queridos possam se voltar para Jesus e possam ser salvos, amém? Vou ficar em oração enquanto o quarteto canta. E se você tem algum querido assim, fique em oração por ele também durante esse momento. Que Deus nos abençoe. Ele andou em silêncio, um cordeiro levado a morrer. Era digno de glória e honra, mas a cruz carregou por você. Oh, que amor, que grande compaixão, isso fez caminhar até o fim. Lá na cruz, dando sua vida por amor, seu sangue era o preço que Salvador para a esperança dar a todo pecador. Ele estava disposto a ir à cruz. Ele estava disposto a ir à cruz. Louvado pesou sobre ele meus pecados, Jesus suportou toda a glória do
com seu sangue pagou lá na cruz. Lá na cruz, dando sua vida por amor, seu sangue era o preço salvador para a esperança dar a todo pecador. Ele estava disposto a ir à cruz. Mal nos persegue, querendo destruir-nos com as ciladas ao redor. Mas Cristo nos chama, nos toma pela mão, e a vitória é dada outra vez. Outra vez lá na cruz, dando sua vida por amor, seu sangue era o preço que salvador para a esperança dar a todo pecador. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz por você. Na cruz, na cruz. Naquele dia Paulo parou de lutar, parou de ficar recalcitrando contra os aguilhões. Ele falou: já cansei de sentir dor. Alguns anos depois, Paulo agora um novo homem, Saulo agora um homem transformado, um homem perdoado, ele muda totalmente a sua postura. Olha só o que ele diz em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 12. Ele diz assim, ó: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas que obtive misericórdia, pois isso fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E ele finaliza assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aquele que antes ousava dizer que quanto à lei era irrepreensível, agora ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Porque quando ele conheceu a graça de Cristo, ele percebeu que as justiças dele eram inúteis. Eram inúteis. Ele diz em outro texto, quando ele fala da sua justiça, ele diz: quanto a isso, eu a reputei por lixo. A minha justiça é lixo, comparada à graça de Cristo. Não serve para nada, é inútil. E ele diz assim: eu não tive mais como resistir à graça de Jesus. Eu creio, ele gritou naquele dia: eu creio, Senhor. O que eu posso fazer pelo Senhor? Estou desesperado, estou perdido, porque eu não consigo mais brigar, porque eu entendi que eu estava lutando contra Deus. Que nesse momento o Espírito de Deus esteja chegando lá no coração do seu parente que você orou, esteja incomodando ele. Que essa semana seja uma semana de incômodo,
de dor, para sangrar mesmo, para ele falar assim: eu estou lutando contra Deus, não dá mais. Se tem alguém aqui que também estava até hoje lutando contra Deus, esse é o momento de aceitar a graça de Jesus. E eu pergunto se você quer aceitar essa graça de Jesus no seu coração. Chega de lutar. O Espírito Santo tem tantos planos, tantas coisas boas para nos dar. Amém, né? Porque nós aceitamos essa graça. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua família, e que o seu querido pelo qual você orou, que você tem orado, seu filho, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, que ele seja incomodado pelo Espírito de Deus, que o aguilhão machuque lá na alma, mas que ele entenda que não há outro meio de salvação pelo qual importa que sejamos salvos, que não Jesus Cristo. Vamos orar? De pé. Senhor nosso Deus, que linda palavra é essa, Senhor. A conversão do maior perseguidor da igreja para se tornar o maior dos apóstolos. O que mais fez, o que mais converteu pessoas através do seu trabalho, do seu testemunho pessoal. O mundo daquela época foi impactado pelo serviço de Paulo, que era serviço de Deus. Porque Paulo, um dia ele cansou de brigar contra Deus. Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Dura coisa é para ti, Saulo, recalcitrares contra os aguilhões. Saulo percebeu que ele estava brigando contra Deus, que não adiantava mais. E naquele dia ele se rendeu aos seus pés, Senhor. Naquele dia ele caiu cego da ignorância do que ele estava fazendo. Percebeu que ele era um perseguidor, que ele era um assassino conivente. Percebeu que estava matando o próprio Jesus naquele dia. Mas naquele mesmo dia ele encontrou a graça e a salvação. Amém, Senhor. A Escritura diz que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo Jesus deu a sua vida, sendo nós ainda pecadores. Saulo entendeu isso e pôde dizer anos depois: Cristo deu a sua vida para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, dos quais eu sou o maior de todos, o pior. E querido Deus, aqui está à frente um que não poderia jamais dizer igual a Saulo que eu fui irrepreensível quanto à lei. Mas um dia o Senhor também me encontrou e me encontra dia após dia, Senhor. Mas um dia ou outro eu me pego lutando contra o Teu Espírito, Senhor. Fico lutando e vou sendo ferido, Senhor, e vai doendo, e aquilo machuca. Mas o Senhor perdoa. Pai querido, se o Teu querido filho que está aqui, se a Tua querida filha que está aqui, Senhor, estava brigando contra Ti até hoje, Senhor, que o Senhor abrace nos Teus braços, Senhor, que o Senhor a perdoe, e que o Senhor diga para ela: você está salva, minha filha, você está salvo, meu filho. Não precisa mais brigar, não precisa mais resistir, não precisa mais ficar dando coices, porque eu te salvei, porque eu dei a minha vida por você. Pai Santo, nesse momento vá agora lá nas nossas casas, Senhor, incomodar os nossos queridos que ainda não aceitaram a Tua graça, Senhor. Mas incomoda mesmo, Senhor, causa ferida, Senhor, mas que eles possam se arrepender e serem salvos também. Queremos vê-los aqui, Senhor. Queremos ter a família completa nessa igreja, Senhor. Queremos que essa igreja seja testemunho para Goiânia, e que Goiânia conheça a Tua palavra e a Tua salvação, Senhor. Nos leva para casa cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. Não mais como lutadores contra Ti, mas como servos Teus, como enviados Teus, como apóstolos do Teu nome, Senhor, para falar do Seu amor. Nos dá a Tua paz, nos dá o Teu descanso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Boa semana a todos. Eu vou estar à porta para recebê-los.
outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem